de tanto que eu chorei. Olha isso aqui. Tô toda vermelha, não. Sério. Uma barata, uma cobra, um rato. Ok, era aceitável. Eu não tenho medo de barata nem de rato, sério. Tipo, eu sou muito de boa. Eu pegava os bichos na mão. Mas esses bichos que voam, tipo borboleta, eu tenho pavor de borboleta. Esses bichos eu tenho muito medo. Ela pegou ele agora e tampou ele. Eu falei com ela que ia capaz dele morrer, porque ela tampou ele dentro da Não, vasilha. também, mas deixa os trem abertos pra ele respirar. Não sou psicopata também. Não vou me vingar dele por tentar me atacar. Vamos lá, galerinha. Na última aula eu tive problema com a conexão. Acho que... Então, vamos abrir lá onde a gente parou, antes de corrigir o que eu passei de para casa. Vamos lá na 318, que é a última atividade aí da unidade 1. Depois a gente vai corrigir o para casa, tá? Tá bom. Então, 318, sobre óptica geométrica. Então, Maria, lê para mim aí a parte de fontes de luz. Tá. Tudo? Esses 4 quadrados de luz. Tá bom. Óptica geométrica, fonte de luz. Fonte de luz primária, fonte de luz própria ou corpo luminoso. Fonte de luz secundária, corpo iluminado. Fontes pontuais têm dimensões pequenas em relação ao corpo iluminado, como se fosse de luz. Esse eu não fiz. Fontes extensas têm dimensões consideráveis em relação ao corpo iluminado. Pronto, então vamos aí para todo mundo pegar. Primeiro, a Duda falou certinho, ó. Fonte de luz primária. O que é uma fonte de luz primária? Aquela fonte de luz própria, que tem luz própria. Então, primeiro tracinho aí é própria. Ou corpo luminoso, tá? Um corpo luminoso é porque tem luz própria. Então, primeiro e segundo aí risquinho. Primeiro é própria e o segundo é corpo. No segundo quadradinho, fonte de luz secundária é um corpo iluminado. Então, vocês vão cair iluminado. Terceiro quadradinho, fontes pontuais têm dimensões pequenas em relação ao corpo iluminado. Como se fosse o quê? Como se fosse um pequeno ponto de luz. Por isso que ele tem esse ponto, né, de ser pontiforme. Fonte pontual. Pode receber esses dois nomes. Por quê? Ele é um pequeno ponto de luz. Então, vocês vão completar aí com um pequeno ponto, tá? Então, como se fosse um pequeno ponto de luz. E o último aí fontes extensas têm dimensões consideráveis, a Duda falou certinho, em relação ao corpo iluminado. Ok? Todo mundo conseguiu pegar? Ok? Sim. Ok. Então, agora, Isabela, você vai ler a parte de naturezas da luz e também a parte de corpos. Pode ler. Pode só ler, professora? Pode só ler. Se você não souber a resposta, depois a gente vai fazer junto aqui. Tá. Natureza da luz. Comportamento e... Alguém? Eu sei só um. Eu coloquei retilíneo. Agora o outro eu não sei. Comportamento, gente, da natureza da luz pode ser de onda, tá? Então, vai ser aí, ó, comportamentos, onda e partícula. Então, Tá. você vai colocar primeiro tracinho e o segundo partícula. Então, coloquem aí, gente. Onda e partícula. Pode ler o outro, Belo. Corpos transparentes, a passagem completa da luz. Então, corpos transparentes, o que vai fazer com a passagem completa, gente? Da luz. Ele vai o quê? Possibilitam.
possibilitam a passagem completa da luz. Então, vocês vão colocar aí possibilitam no tracinho. Segundo quadradinho. Translúcido. Possibilita a passagem parcial da luz. Translúcido. É parcial da luz. Isso mesmo. Então, você vai ver a imagem, mas ela vai estar bem borrada, né? Não vai estar muito nítida. O transparente já vai estar bem nítido. Próximo, Bela. Opacos. Opacos. Não possibilitam a passagem da luz. Não possibilita a passagem da luz. Então, a gente pode falar que é uma madeira, que é qualquer coisa que tampe totalmente a passagem de luz. Então, pode ser uma madeira, pode ser uma chapa de ferro, enfim. Então, aí, primeiro, então, é possibilitam, segundo, translúcido e terceiro, opacos. Agora, Yasmin, lê para mim aí os 2 quadrados de leis da reflexão. Leis da reflexão. Primeira lei. Os raios de luz irrefletidos, assim como a reta normal, são. O que é, gente? Quem sabe? Nesse coloquei incidentes. E lá embaixo, clopanários. Clopanários, alguma coisa assim. Então, ó, a primeira lei, lembra que eu falei? Tinha até no slide isso. Das primeira e da segunda lei. Então, a primeira lei. Os raios de luz incidentes e refletidos, assim como a reta normal, são coplanares, tá? Então, o primeiro é incidentes e o segundo tracinho é coplanares. Pode ler o outro, Yasmin. Segunda lei. As medidas de incidência e do ângulo de reflexão são as mesmas, ou seja, são ângulos. É, ângulo e embaixo congruentes. Então, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, se eles são iguais, é porque eles são congruentes. Então, primeiro tracinho ângulo e segundo congruentes. Ok? Ok. Agora vamos para a correção do para casa. Vamos lá na parte de atividades. Vocês fizeram, gente, essas páginas? Que agora a gente vai entrar na parte... Eu fiz, só que teve umas questões que eu não consegui fazer, Raiza. Acho que foram três questões só. Tá. A gente vai fazer juntas, a gente vai começar então a fazer algumas que vai precisar das fórmulas, né? Outras vai precisar de um raciocínio de vocês. Eu vou explicar todas para vocês. Então, vamos lá. A número 1 aí, Maria Eduarda, pode ler a 1. Tá. Considere que 2 feixes de luz monocromáticos, em azul e outro em vermelho, estão posicionados como na figura. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas. A. Os feixes de luz mudam de direção de propagação ao se encontrarem. B. A região 1 será vermelha e a região 2 azul. C. Em razão das cores, os feixes de luz se cancelam ao colidir. D. Ao colidirem, os feixes de luz se somam, fazendo com que as regiões 1 e 2 fiquem na cor roxa. E E. Os feixes de luz mantêm a direção e o sentido ao colidirem. O meu Então, ficou... estou até colocando aqui para a gente também ir acompanhando o slide para ficar mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu ver. Eu acho essa parte. Só um minutinho. Cadê? Não. Vamos ver aí, ó. Então, aí a gente está vendo sobre... Depois eu procuro aqui no slide. Primeira questão está falando assim, os feixes de luz mudam de direção de propagação ao se encontrarem? Verdadeiro ou falso?
Falso. Hein? Eu coloquei falso essa. Também Falso. coloquei falso. Então, olha só, eu até coloquei um dos princípios aí, né? Dos feitos de luz. Mas não era essa parte que eu queria mostrar. Mas aí, gente, eles não vão mudar de direção, tá? Eles vão continuar, mesmo eles se encontrando, eles vão continuar na mesma direção. Então, a letra A é F de falso. Letra B. A região 1 será vermelha e a região 2 azul. Verdadeiro. Já que não interferiu, né? Então, ele vai continuar ali o seu percurso. Então, a região 2 vai ser azul e a 1 vai ser vermelha. Verdadeiro. Letra C. Em razão das cores, os feixes de luz se cancelam ao colidir? Falso. Falso, né? Eles não vão interferir um no outro. Então, é falso. Letra E. Os feixes de luz mantêm a direção e o sentido ao colidirem? É falsa. Não, olha só, elas vão manter, presta atenção, os feixes de luz mantêm a direção e o sentido ao colidirem? Verdadeiro, olha aí na figura da questão. Eles não mudaram de direção, eles mantêm. Peraí, essa que você tá lendo não é a D, não? Não, não, eu pulei, né? É. Eu pulei, eu li a E. Então, tá, a E é verdadeira. Os feixes de luz mantêm a direção e o sentido ao colidirem. A letra D. Ao colidirem, os feixes de luz se somam, fazendo com que as regiões 1 e 2 fiquem na cor roxa. Essa daí é falsa, tá? Que não vai interferir. Então, ficou FV, FFV. Ok? Sim, senhora. Então, agora, Bela, coloca, lê para mim a número 2, enquanto eu acho aqui a matéria. Eu vou ler. Leia a situação descrita e responda as questões. Suponha que você está brincando de esconder e consegue ver seu amigo pelo reflexo da janela de um carro. E ele também acaba enxergando você pelo reflexo. Qual princípio da óptica geométrica torna isso possível? E aí, gente, qual? Estou tentando achar aqui. Aqui, ó, achei. É o princípio do quê? Reversibilidade? Que é justamente o quê? Você vai conseguir... a trajetória do raio de luz, ele não vai modificar, tá? Então, mesmo se for invertido, igual na questão que eu falei para vocês na aula, que eu ilustrei no slide, no retrovisor de um carro, quem está dirigindo consegue ver quem está atrás consegue ver quem está dirigindo. Então, vai garantir o quê? A trajetória do raio de luz não vai modificar quando o sentido de propagação é invertido. Então, nesse caso aqui, o princípio de óptica geométrica que vai tornar isso possível é o princípio da reversibilidade. Então, o amiguinho consegue ver o outro pelo reflexo da janela do carro e ele também vai conseguir ver o amiguinho que está procurando ele também por esse mesmo reflexo. Então, é por causa do princípio da reversibilidade. Número 3, Yasmin. Você está diante de um espelho plano e na parede às suas costas há uma faixa em que está escrito Feliz Aniversário. Ao olhar para o espelho, como verá a imagem dessas duas palavras? Eu marquei a letra C. Eu também estou achando que é a letra C. Então, a gente vai ver ela totalmente o quê? De trás para frente. A frase inteira de trás para frente. Então, aí é a letra C. Muito bem. Número 4. Pode ler para mim, Maria. Um aluno construiu uma câmera escura com uma caixa de papelão quadrada que apresenta 50 centímetros de lado. Em seguida, ele acendeu uma vela de 10 centímetros de altura e a posicionou para observar a imagem formada dentro da câmara escura.
A que distância da caixa ele deverá colocar a vela para que a imagem desta dentro da caixa tenha 5 centímetros de altura? Como a imagem será formada dentro da câmara escura? Então, como que vocês fizeram? Alguém conseguiu fazer essa? Eu não fiz essa, não consegui fazer. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que utilizar essa segunda fórmula que eu coloquei aí para vocês. Então, o I aí é o quê? É igual à altura, que no caso aí a gente vai colocar a altura de quê? A gente quer saber aí a que distância da caixa ele deverá colocar a vela para que a imagem desta dentro da caixa tenha 5 centímetros de altura. Então, primeiro aí, vocês vão colocar que o I, ele vai valer 5, tá? Então, o I aí é igual a 5. Podem ir anotando para depois a gente formar essa fórmula. O O aí, no caso, é a altura do objeto. Qual que é a altura do objeto, gente? Que no caso aí é a vela. Qual que é a Os altura? 10 centímetros? É centímetros. Então, o O é igual a 10 centímetros. Coloca aí no quadrinho. O P' seria o comprimento da câmera escura. Que no caso aí tá falando assim, ó. Construiu uma câmera escura com uma caixa de papelão quadrada que apresenta 50 centímetros, certo? Então, P' é igual a 50 centímetros. Então, ele quer saber o quê? A distância que o objeto tem que ficar. Então, a que distância da caixa ele deverá colocar a vela para que a imagem dessa dentro da caixa tenha 5 centímetros de altura. Então, a gente tem que achar o valor de P. Então, o que a gente vai fazer aí, gente? Regra de 3. Vocês já devem ter aprendido em matemática. Então, vocês vão usar essa fórmula. I sobre O é igual a P' sobre P. Então, vai ficar 5 sobre 10, que é igual a 50 sobre P, certo? Certo. Eu coloquei X. Pode colocar X? Usa essa fórmula, gente. É bom vocês usarem essa fórmula para vocês não ficarem perdidos depois. E gravar o que cada um representa. É uma fórmula... Tipo assim, eu coloquei ela do lado. E depois eu, passei a limpo. Mas você prefere que fique com P, né? É melhor fazerem... 5P igual a 500. Daí tem que... o meu também deu isso. Né? Então, ficou 5 é igual a 500. Então, quanto que fica? É só você dividir 500 por 5, que dá quanto? 100. 100, né? Então, P é igual a 100 centímetros. Então, vocês vão colocar toda essa fórmula aí. Então, vocês vão responder que a vela ela deverá estar a 100 centímetros da caixa. 100 centímetros é igual a quê? É igual a 1 metro, né? Então, você pode colocar 100 centímetros ou 1 metro. E a imagem será formada como dentro da câmera escura? É a segunda questão. Como a imagem será formada? Lembra que quando a gente estudou sobre a câmera escura, deixa eu voltar aqui para colocar. A gente viu que o quê? Que o objeto que está sendo refletido, ele vai ter o quê? Uma imagem invertida, certo? Então, tipo um mundo invertido. Ele vai ficar de cabeça para baixo, no caso. Então, a imagem será formada invertida dentro da câmera escura. Então, vocês vão responder primeiro que a vela deverá estar a 100 centímetros da caixa e a imagem será formada invertida dentro da câmera escura, ok? Conseguiram entender, gente? Vocês entendendo essa, vocês vão conseguir fazer muito mais fácil. Então, vamos lá. Número 5. Isabela. Bora lá. Por volta das 4 horas da tarde, uma pessoa está exatamente onde acaba a sombra de uma torre turística. Ela quer saber a que distância se encontra a torre. Um panfleto turístico informa que a torre tem 100 metros de altura. Ela sabe que a sua altura é de 1,70 metros e percebe que a sua sombra está o dobro de sua altura.
Qual a distância ela se encontra da torre? Então, vamos lá. Mesma fórmula, gente, que vocês vão utilizar. Então, primeiro aí a gente tem que saber o quê? A altura. A altura do quê? Que no caso aí está falando do... Um panfleto turístico informa que a torre tem 100 metros de altura. Então, a gente já sabe que a torre tem 100 metros. Então, aí no caso, o I vai ser igual a 100. Ela sabe que sua altura é de 1,70. Então, a altura que seria ali do objeto, que seria a altura dessa pessoa, é 1,70. Então, fica 100 sobre 1,70. É igual. Ela sabe, percebe que sua sombra, olha só, depois que ela fala a altura, ela fala assim, percebe que sua sombra está com o dobro da sua altura. A qual distância ela se encontra da torre? Então, se está o dobro da sua altura e a sua altura é 1,70, qual é o dobro de 1,70, gente? 3,40, certo? Ele quer saber a distância. Ele quer saber ali a distância. Então, como que vocês vão fazer? A distância do quê? Qual a distância ele se encontra da torre? Então, a distância da torre. Se ele tem 1,70 de altura, então vai ficar como? 100 sobre 1,70 é igual. O valor que vocês têm que achar sobre 3,40. Tá? Então, por quê? Vocês têm que colocar as alturas delas na parte de baixo da fórmula aí. Aí faz agora... Então, o comprimento da câmera escura, por exemplo, vai ser o que a gente tem que achar, não é? Aí, seria isso, né? O comprimento da câmera escura, na verdade, vai ser o quê? A distância que essa menina tá da torre. Tá? Vocês têm que pensar, gente, que, por exemplo, aí ela falou a altura dela, então a altura e o dobro da altura, eles têm que estar na mesma faixa dessa fração. Então, eles têm que estar os dois na parte de baixo. E a questão de distância tem que estar na parte de cima dessa... Então, a gente já tem aí 100, a gente quer achar o outro, e já temos aí a altura dela, que é 1,70, e o grupo 3,40, tá? Então, a gente tem que achar aí a altura. Se a gente fizer a regra de 3, dá 1,7, 7 o quê? Pelinha, você pode colocar, ou pode colocar X, tanto faz. É igual, aí você vai fazer a multiplicação, 100 vezes 3,14, que dá 340. Então, que é igual a 340. Você fazendo a divisão vai dar quanto? 340 dividido por 1,7. Dá 200 metros. Então, a gente... Oi? Não, eu ia falar 200. Isso, dá 200 metros. Então, vamos lá. A resposta que vocês vão... Primeiro coloca toda essa continha e depois embaixo vocês vão responder. Como que ficou a resposta então, gente? A distância que ele se encontra da torre é de 200 metros? Isso, exatamente. Então, a gente viu, olha só, curioso, a gente viu que a sombra dessa pessoa é o dobro da sua altura. Então, a gente viu também que a sombra da torre também vai ser o dobro da altura da torre, olha só. Deu a mesma coisa, deu o dobro da altura da torre, que é 200 metros. Então, a gente chegou na... Uau! Eu não tinha percebido, Pois é. Então, agora, galerinha, nosso horário já acabou. Lembrar para vocês que amanhã o nosso horário é lá no portal. Vou colocar um exercício lá, tá? Para vocês fazerem e me enviarem no mesmo dia, tá bom? E aí, na aula de quinta-feira, a gente vai continuar corrigindo essa unidade
para depois a gente fazer uma atividade extra, beleza? Beleza. Tá bom. Raiza. Tchau, com Deus. Alguém falou alguma coisa? Não, só me despedir. Então, beijos, até quinta. Beijo.